E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é interna cheia, né? Nada de aula e slide. É, Hoje trazendo um vídeo aí sobre filosofia da ciência, né? E epistemologia, né? Estudando sobre o conhecimento, né? Tanto a produção quanto o funcionamento e a evolução do conhecimento. Então eu trouxe um vídeo aí bastante tempo atrás sobre o Thomas Kuhn, né? Que é o autor mais famoso, né? Que escreveu aí a estrutura das revoluções científicas, né? Que cunhou o termo de quebrar paradigmas. Hoje eu vou falar sobre o Fleck, que foi a principal inspiração para o Thomas Kuhn, né? O Fleck morreu desconhecido, mas o Kuhn encontrou de alguma forma esse autor e se inspirou realmente muito nele no seu trabalho, né? Então ele voltou a ser estudado. Eu fiz uma matéria, né, sobre ele na USP no último semestre. Então aí li o livro inteiro, né? Estudei em grupo com a turma e deu para desenvolver bem, né? Então trazer um vídeo aí resumindo os principais pontos, né, do trabalho do Fleck. Eu tô fazendo um freestyle, né? Então não vai ser nada tão técnico e aprofundado. Aí se vocês quiserem tirar dúvidas aí nos comentários, eu posso aprofundar um pouco mais, tá bom? Então só pedir aí se vocês quiserem. Então, gente, o Fleck, ele escreveu o livro Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, em 1935, tá bom? O Fleck, ele era médico, e aí ele desenvolveu a teoria dele, né, pensando na sífilis, né? Ele abordou todas as formas, né, que essa doença era tratada e considerada e aplicou a teoria dele, certo? Eu vou trazer então aqui os principais conceitos dele, certo? Sem ser de uma forma muito técnica, bem para explicar e para vocês conseguirem entender, né? De uma forma bem simples. Vocês vão ver que é assustadora a semelhança, né? Com o Thomas Kuhn. Eu vou tentar aqui evitar falar sobre o Thomas Kuhn nesse vídeo, certo? Talvez eu depois possa fazer um vídeo comparando, né? Os vários pontos que tem em comum. Mas então, gente, vamos começar, tá bom? Então, o que o Fleck cria, né, e que outros autores até pegam essa ideia, né, até alguns autores mais recentes usaram, inclusive, é a ideia de estímulos de pensamento e coletivos de pensamento, certo? Então, o estímulo de pensamento é uma visão de mundo, é uma teoria, é uma ideia, é uma concepção, né? Digamos assim, uma imagem de mundo, uma forma de ver o mundo. E os coletivos de pensamento são os grupos de pessoas, né, no geral, mas também cientistas, que compartilham o ensino de pensamento, que compartilham uma mesma forma de ver o mundo, certo? Então, é tudo baseado nisso, né? O Fleck é totalmente revolucionário na forma dele colocar a importância dos parâmetros, né? Das questões históricas, culturais e sociais, né? Na ciência. Ele bota como fundamental, ele diz que não existem fatos objetivos. O fato ele vai ser definido pela comunidade científica, pelas pessoas. E as pessoas vão ver o que elas estão condicionadas a ver. E elas estão condicionadas pelo coletivo de pensamento, que é um coletivo histórico, social e cultural, né? Que está todo dentro de um contexto e tem todo um condicionamento, certo? E aí, o Fleck, ele fala, né? Ele trabalha com linhas evolutivas das ideias. Você vai que as ideias vão evoluindo, né? Que é muito raro um ensino de pensamento surgir do zero, né? Sem pegar elementos de ensinos de pensamento anteriores. Então você vai sempre se baseando em teorias anteriores, né? E aí ele fala que nas teorias, né, a gente vai ter acoplamentos, né? Tanto acoplamentos ativos quanto acoplamentos passivos. A gente pode entender os acoplamentos como ideias ou conceitos, certo? Então você tem alguns conceitos, alguns acoplamentos que são ativos, ou seja, eles ainda podem ser mudados, são coisas mutáveis, coisas movidas, né?
são conhecimentos em aberto, questionáveis, né? E tem os acompanhamentos passivos, que eles já estão profundamente enraizados no pensamento, né? Desse coletivo. Então, são coisas imutáveis, né? Ele vai falar que são coisas dadas como evidentes ou como óbvias, né? Pelas pessoas. Então, são coisas que não estão passíveis, né? De questionamento. Dentro do ensino de pensamento é evidente, são coisas inquestionáveis, né? Esses são os acoplamentos passivos, né? É passivo porque não dá mais para mudar, não dá mais para mexer. E os ativos são ideias que podem mudar, certo? Então, para dar um exemplo, gente, do trabalho que eu vou apresentar sábado agora, né? Que eu vou dar a ideia do Fleck em relação às teorias do formato da Terra, né? Eu fiz um vídeo um pouco tempo atrás, vou deixar no card, tá? Tanto das teorias do formato da Terra, quanto o vídeo do Kuhn que eu mencionei. Então aí quando acabar esse vídeo aqui, você assiste a eles. Aí, enfim. Então, gente, os gregos, lá desde Pitágoras, desde o século V a.C., criaram, né, botaram na cabeça, né, a ideia que a Terra era uma esfera perfeita. E Ptolomeu, lá no século II depois de Cristo, mudou várias coisas. A gente ainda considerava a Terra uma esfera perfeita. Na Idade Média mudaram pra caramba, né? Ajuntaram com o pensamento cristão. Mas ainda era uma esfera perfeita, certo? Isso só foi ser quebrado com Newton e Huygens, que falaram que a Terra era achatada nos polos por causa do equilíbrio, né? Ou desequilíbrio entre a força centrífuga e a gravidade, né? Mas enfim, então, gente, esse é um excelente exemplo de um acoplamento passivo. Era óbvio para todo mundo, desde lá dos gregos do século V, lá dos pitagóricos, que a Terra era uma esfera perfeita. Para quebrar isso, gente, mesmo com toda a autoridade do Newton, ele não conseguiu, tiveram que fazer 2 expedições, né? Uma para Lapônia, perto do Polo Norte, né? E uma pro Peru ali, né? Perto do Equador, para medir o tamanho de um grau, né? Do meridiano e ver que era diferente mesmo para provar que o Newton e o Huygens estavam certos. Isso é até outro fator, gente, que o Fleck fala bastante, que é a resistência do ensino, né? E de um coletivo de pensamento. Você vai resistir muito, né? Para você ter aí uma revolução, né? Uma mudança de ensino de pensamento, né? Que seria aí o que o Kuhn, aqui vou ter que emprestar o termo do Kuhn, a resistência à revolução, né? Uma mudança é realmente uma revolução, que você vai ter muita resistência da comunidade científica, né? Um bom exemplo, gente, é o Cristóvão Colombo, né? Ele estava no ensino do pensamento ali do Ptolomeu, que ele achou que ele ia contornar o Atlântico e ia sair na Ásia. Ele morreu sem saber, sem acreditar que ele tinha descoberto um continente. Para ele estava em ilhas, né, da Ásia, das Índias, né? Quando eles falavam Índias, eles estavam falando tanto do Japão, quanto da China, quanto da Índia, né? Ali que tinha a Rota da Seda. Então, como o Cristóvão Colombo estava tão preso, né, nessa visão de mundo, nesse ensino de pensamento do Ptolomeu, da geografia do Ptolomeu, ele preferiu achar que tinham ilhas desconhecidas, né, na Ásia, porque não poderia ter outro continente, né? Não poderia ter outro continente. E ele morreu acreditando que ele tinha descoberto uma parte da Ásia, e não as Américas, né? Não um continente novo. Então você sempre vai ter essa resistência, que também é algo que o Fleck fala, né? Então, nos momentos de crise, né, de uma teoria, sempre os cientistas vão tentar mudar, mexer nos acoplamentos ativos. Eles sempre vão tentar ajustar a teoria. Os acoplamentos passivos, eles só caem
se você tiver uma prova assim, realmente irrefutável. E às vezes nem isso é suficiente, gente. O Fleck vai falar, né, que nervos experimentos cruciais, eles não vão ser suficientes sempre para quebrar essa resistência, né? O que faz a pessoa ver e aceitar a teoria não são fatores racionais. Os seres humanos não são puramente racionais. Você vai ter vários fatores extremamente subjetivos, né, envolvidos na aceitação de uma teoria, né? Então ele também vai falar de fatores, né, como a não racionalidade e a não neutralidade, né? E aí, Rick, por último, assim, já encerrando esse vídeo para não ficar muito longo, também ele vai emprestar, né, o termo da Gestalt, da psicologia, né? Então a Gestalt, Rick, é aquela ideia de forma e de fundo, né? Que é ilustrada por aquelas ilusões de ótica, né? Que às vezes você pode ver um pato ou um coelho na imagem, né? Ou às vezes você pode ver aqui um casal de velhos se beijando, ou um aliaque, né? Aquele chapéu mexicano. E aí quando você vê uma imagem de um determinado jeito, é difícil você conseguir ver do outro jeito, né? Então a gente tem um viés pela forma que a gente vê o mundo. Isso fecha a nossa cabeça para outras formas de ver o mundo, né? Então, o Fleck vai falar que a forma que a gente vê, interpreta e recebe as informações, né? Mesmo aquilo que é empírico, isso é condicionado pelo ensino de pensamento, pela imagem, né, de mundo que nós temos, certo? Então, tá tudo ali dentro do coletivo de pensamento. E tudo vai depender não só dos fatores internos, né? Mas ainda vinha que principalmente dos fatores externos, certo? Então, contexto histórico, social, cultural, mesmo a sua vivência, né? A vivência da pessoa vai influenciar na visão que ela tem do mundo, né? Então, gente, é isso aí. Não vou enrolar. Então, digam aí, né? Se tiverem qualquer dúvida, quiserem que eu aprofunde, quiserem um vídeo comparando com o Kuhn aí, ou comentar, né? Comenta aí o que você achou parecido aí com o Thomas Kuhn. Se você achou que o Thomas Kuhn só copiou e colou, comenta aí embaixo também pra eu saber, tá bom? Então, vê o vídeo que vai aparecer aí na tela, se inscreve no canal. Então, os cards também, né? Dos 2 vídeos que eu mencionei. E nos vemos na próxima. Falou!